Não foi um escândalo. Não houve gritos, nem manchetes. A tragédia mais dura da vida de Sônia Braga não teve plateia. Foi íntima, silenciosa, interna e, justamente por isso, devastadora. Em meados da década de 1990, o mundo a conhecia como a maior estrela brasileira viva. De Gabriela a Dona Flor, ela havia conquistado não só o Brasil, mas também a crítica internacional. Era presença constante em Cannes, figura admirada em Hollywood, uma atriz latina que havia transgredido todas as barreiras linguísticas e culturais. Mas enquanto o público ainda enxergava brilho, ela já sentia o peso da escuridão se aproximando. Aos 45 anos, Sônia enfrentou uma batalha que poucos souberam nomear. Um tumor benigno no ouvido interno foi o início. O diagnóstico não indicava risco de vida, mas era um risco direto àquilo que definia sua existência: o equilíbrio, o controle, o domínio do próprio corpo. Os sintomas chegaram discretamente: tonturas, zumbidos, lapsos de audição. Depois vieram os episódios em que o mundo parecia girar descontroladamente e o chão fugia de seus pés. As câmeras não captavam, mas ela sabia. Algo estava errado e o erro era incurável. Para quem vive da imagem, admitir fragilidade é quase um pecado. Para quem atua com o corpo, o rosto e a voz, perder o eixo é um castigo invisível. Sônia calou, cancelou compromissos, recusou papéis, se afastou da mídia alegando exaustão. Mas era mais do que cansaço. Era o colapso de um império erguido sobre o controle. E o corpo dela, pela primeira vez, atraía. Cirurgias, terapias, reabilitação. Um processo lento, doloroso e solitário. A dor física foi apenas uma camada. A mais profunda era o silêncio. Ver os convites minguarem, os papéis escaparem, os novos nomes surgirem, sem poder contestar. Não por orgulho, mas por instinto de preservação. Sônia não queria ser vista vulnerável. Não queria transformar sua crise em espetáculo. Preferiu se ausentar. Durante esses anos, seu nome foi sendo retirado discretamente das listas. Os tabloides, sempre famintos, passaram a ignorá-la. Em Hollywood, onde tudo tem prazo de validade, ela passou a ser lembrança. Uma estrela que brilhou, e então sumiu. Ninguém sabia ao certo porquê. Muitos especulavam. Um exílio voluntário? Arrogância? Crises emocionais? Só ela sabia a verdade, e escolheu não contá-la. Mas foi essa ausência que moldou sua maturidade. Quando finalmente retornou, já no início dos anos 2000, ela não era mais a musa tropical. Era outra mulher, mais firme, mais sóbria e, acima de tudo, mais seletiva. Os papéis que aceitou depois refletiam essa nova camada. Menos erotismo, mais profundidade, menos explosão, mais silêncio. Era como se a dor tivesse ensinado a arte da contenção. Nenhuma entrevista captou com precisão esse processo. Poucos ousaram perguntar sobre os anos perdidos. Mas quem olha de perto percebe a transição. A Gabriela ensolarada dos anos 1970 se transformou na personagem melancólica de Aquários. Uma mulher que já viu demais, que conhece os bastidores da glória e que aprendeu a suportar em silêncio os colapsos que ninguém aplaude. Essa foi a maior queda de Sônia Braga. Não teve fim trágico, não teve queda física, mas foi brutal, porque destruiu a ilusão da permanência e obrigou uma artista completa a renascer das cinzas, sem fazer alarde, sem buscar compaixão, apenas com a força surda de quem não aceita desaparecer. Sônia não morreu, mas uma parte dela ficou naquele quarto de hospital, entre exames e náuseas, entre vertigens e silêncio. A parte que acreditava na imortalidade do estrelato, a parte que pensava que talento bastava. O que restou foi mais puro, mais duro, mais verdadeiro. Uma matriz que não precisa mais provar nada, porque já perdeu tudo sem o que poderia temer perder. E mesmo assim, continuou. Ela nasceu em Maringá, Paraná, em 1950, mas foi em Curitiba, e depois em Campinas e São Paulo que aprendeu a se moldar ao caos. Filha de pais humildes, em uma família numerosa, Sônia Braga descobriu cedo que o mundo não lhe devia nada. Aos 8 anos, perdeu o pai, um corte seco na infância. E como acontece com tantas meninas brasileiras, foi empurrada para a vida adulta antes do tempo. Cresceu entre turnos de escola pública e trabalhos informais, observando a mãe costurar para manter os filhos alimentados. Foi ali, na escassez, que Sônia desenvolveu seu instinto. O olhar que antecipa, a fala que convence, o corpo que ocupa espaço antes de ser notado.
Começou como datilógrafa. Depois, veio a televisão, quase por acidente, como figurante em um programa infantil. Mas bastou uma aparição para que os produtores enxergassem o que o Brasil inteiro logo veria. Ela não implorava por atenção, ela traía. Aos 19 anos, estreia no teatro. Aos 22, já era rosto fixo nas novelas da Rede Globo. Em 1975, acontece a explosão. Gabriela, adaptação da obra de Jorge Amado. A personagem, sensual, livre, indomada, rompeu todas as barreiras da moral televisiva. E Sônia, com sua presença crua e quinótica, transformou-se em símbolo nacional. Mas Gabriela era mais do que um papel. Era um arquétipo, um carimbo que o Brasil aplicaria nela por décadas. A mulher fatal, tropical, desejável. E foi aí que começou a batalha real. Ser admirada por um papel icônico é privilégio. Ser aprisionada por ele é maldição. Sônia entendeu cedo que a celebridade não era sinônimo de respeito. E que no Brasil, para uma mulher bonita, a inteligência é sempre subestimada. Ela quis mais. E pagou o preço. Nos anos 1980, trocou a zona de conforto por Nova York. Uma atriz consagrada no Brasil que, aos olhos de Hollywood, era apenas mais uma estrangeira com sotaque carregado. Mas ela não pediu licença. Ela se impôs, estudou, observou, esperou. E então, em 1985, brilhou em O Beijo da Mulher-Aranha. Um filme ousado, político, intimista, onde Sônia rompeu com a imagem de musa tropical e se consagrou como atriz internacional. Era o reconhecimento que buscava, mas também o começo de outro tipo de solidão. Porque ali, entre dois mundos, ela já não pertencia completamente a nenhum. No Brasil, sua ausência era interpretada como traição. Nos Estou Certo, sua origem era lembrada a cada teste de elenco. Não era branca o suficiente, nem latina o bastante, nem jovem o necessário. E mesmo assim, Sônia resistiu. Escolheu personagens com consistência, recusou papéis estereotipados, preferiu esperar pelo texto certo, em vez de aceitar a caricatura fácil. Essa teimosia tem preço. Entre um grande filme e outro, vieram os hiatos. As apostas que não deram certo, os convites que não chegaram, a saúde que falhou, a crítica que esquece rápido. Mas também foi nessa travessia que ela se lapidou. Sônia Braga, com o tempo, deixou de ser atriz de um papel só. Em Moon Over Parador, em The Burning Season, em Sex and the City, em Luke Cage, ela mostrou que sabia habitar outras peles, outros climas, outros tempos. Sua maior arma sempre foi a intuição. Ela escolhia com o instinto de quem já viu demais. Seus papéis têm alma porque ela mesma é feita de cicatrizes. Não há improviso na presença de Sônia. Há cálculo. Há força contida. Ela não interpreta. Ela observa. E depois, transmite. Com economia. Com precisão. Com aquele olhar que parece sempre saber mais do que diz. Mas seu ponto fraco é também sua grandeza. A recusa em se curvar. Nunca foi submissa. Nunca buscou aprovação. E isso, na indústria do entretenimento, onde bajular é regra, é visto como afronta. Sônia preferiu ser temida a ser tolerada. E com isso, pagou com anos de esquecimento. Mas sobreviveu, não como relíquia, mas como presença. E hoje, quando fala, o silêncio escuta. Seu retorno triunfal em Aquários, 2016, não foi um recomeço. Foi a confirmação de que ela nunca saiu, que apenas esperou a arte reencontrar sua própria dignidade. A Clara que interpreta ali é, no fundo, a Sônia que resistiu. Uma mulher que se recusa a ser apagada, mesmo quando tudo à sua volta conspira para seu desaparecimento. Sônia Braga não venceu porque teve sorte. Venceu porque suportou. E ao suportar, revelou-se maior do que qualquer rótulo que tentaram lhe impor. Não é musa. Não é ícone. É sobrevivente. Chega um ponto na vida em que permanecer inteira se torna o maior ato de resistência. Para Sônia Braga, esse ponto não foi um momento exato. Foi um processo. Lento, silencioso, quase invisível aos olhos de quem só vê brilho. Enquanto o público seguia esperando o próximo papel, o próximo escândalo, a próxima capa de revista, ela escolhia se retirar. Escolhia o vazio como abrigo, o silêncio como armadura. E é nessa decisão, invisível, íntima, radical, que mora-se a lição maior. Diferente de tantas figuras públicas que se moldam ao que o tempo exige, Sônia se esculpiu no que o tempo retirou. A juventude, o mercado, os contratos, os holofotes. Um a um, esses elementos desapareceram.
e com eles, a ilusão de controle. Mas em vez de se reinventar para agradar, ela se depurou. Foi ficando só com o essencial, com a voz, com o corpo, com o olhar que já dizia tudo, mesmo sem uma linha de texto. É fácil aplaudir o sucesso. Difícil é sustentar a ausência. Sônia Braga aprendeu a arte de desaparecer sem se perder, de deixar que a onda do tempo levasse o que era externo, mas sem jamais ceder o que era íntimo. Ela não lutou para voltar, lutou para não se corromper. E nisso está a sua maior força. O tempo todo, sua trajetória ela esteve marcada por um paradoxo: ser celebrada como símbolo e invisibilizada como artista. A mulher que o Brasil desejava ver despida, muitas vezes foi ignorada quando queria ser ouvida. A atriz que encantou plateias em Cannes e Nova York também enfrentou salas de espera, onde seu nome não era mais suficiente. Não por falta de talento, mas por excesso de integridade. Sônia nunca gritou, nunca implorou. E por isso, talvez, nunca se encaixou. Mas também por isso, nunca foi esquecida de verdade. Porque quem não se entrega, permanece. Mesmo que nas bordas, mesmo que nas sombras, mesmo que só no coração de quem entende o peso de resistir. O cinema brasileiro mudou. A televisão também. Os papéis escassearam. As figuras femininas foram rejuvenescidas, apagadas, substituídas. Mas ela seguiu. Quando não havia trabalho, havia espera. Quando não havia cena, havia leitura. Quando não havia câmera, havia presença. Não é todo artista que sabe ser artista mesmo quando ninguém está olhando. Sônia sabe, porque nunca atuou para os outros. Atuou para si, para os que a verdade que carrega, para a urgência de dizer algo, mesmo que só com o silêncio. Hoje, aos olhos de muitos, Sônia Braga é um ícone. Mas ícones não sangram, não sentem vertigem, não têm cicatrizes. Ela tem, muitas, algumas visíveis, outras mais profundas. Cicatrizes que não são expostas como troféus, mas que sustentam sua espinha, sua presença, sua autoridade silenciosa. Há quem diga que o tempo passa para todos, mas há mulheres que não envelhecem, apenas se transformam em rocha. Sônia não se apagou, se solidificou, e no endurecer, ficou inquebrável. Ao final de tudo, o que fica não são os aplausos, são os silêncios suportados, as escolhas mantidas, as derrotas aceitas sem ruído, e a dignidade de quem soube perder sem se perder.